We're sorry. Ils savent pas qu'ils le savent. Une autre forme d'interprétation Vou falar sobre o discurso jornalístico, que é a base da minha pesquisa em análise do discurso. No funcionamento do jornalismo, a imprensa ainda acredita e se faz acreditar como neutro, imparcial e objetivo. Por meio das formulações de Betânia Mariani em O PCB e a Imprensa, podemos compreender o funcionamento do discurso jornalístico e entender como a neutralidade, imparcialidade e objetividade são efeitos produzidos pelo jornalismo, como forma de legitimidade da informação. Isso porque a imprensa, ao narrar, noticiar um acontecimento, busca retratar o cotidiano, por meio de fatos que já estão na memória do leitor, e desse modo organiza, direciona sentidos sobre esses acontecimentos, que podem ser desdobrados em tantas outras notícias. Entendemos que a produção de notícias se dá a partir da formação discursiva e posição sujeito do próprio jornalista e da linha editorial do jornal. Ou seja, o princípio do funcionamento jornalístico é a seleção do que irá se tornar notícia. O sociólogo francês Pierre Bourdieu, na sua obra Sobre a Televisão, faz uma crítica ao modo como os jornalistas produzem as notícias. Para ele, os jornalistas selecionam somente o que podem ver, através de uma estrutura denominada de óculos. Bourdieu usa a metáfora do óculos para explicar as estruturas invisíveis que organizam a praxe jornalística, selecionando o que é sensacional e espetacular. É nessa seleção que as clivagens são produzidas, determinando o que vai ou não ser disponibilizado para interpretação. Essa clivagem já é uma prévia interpretação determinada para as condições de produção do discurso jornalístico. Portanto, a notícia é uma versão de um acontecimento histórico-social, não a tradução objetiva, neutra, imparcial, descompromissada, porque são meras retóricas usadas para preservar os interesses das empresas jornalísticas. Essa técnica de redação da notícia tem como objetivo construir o mito da informação jornalística, responsabilizando os próprios jornalistas pelo relato mais ou menos fidedigno dos fatos, que resulta no poder dizer sem que se tenha o controle disso. Ou seja, o discurso jornalístico atua no cotidiano, definindo quais assuntos interessam aos leitores, organizando direções de sentidos sem que os leitores percebam. Mariani explica que encontra-se no discurso jornalístico uma discursivização do cotidiano que se apaga para o leitor. E é nessa discursivização, um falar sobre de natureza institucional, que os mecanismos do poder vão tanto distribuindo espaço dos dizeres possíveis como silenciando o que não pode e não deve ser dito. Os jornais nomeiam, produzem explicações, dirigem para os leitores aquilo sobre o que se fala. Esse processo de encadeamento cria a ilusão de uma relação significante entre causas e consequências para os fatos ocorridos. O discurso jornalístico, em sua diversidade e sua heterogeneidade interna, permite ao analista do discurso compreender a presentificação, a materialidade do político, entendido como a divisão dos sentidos socialmente produzidos, tomados em sua historicidade. Por isso, uma das características do discurso jornalístico é atuar na institucionalização social de determinados sentidos, contribuindo na constituição do imaginário social. Mariani, na sua obra, nos traz a noção de discurso sobre, cujo efeito imediato falar sobre é tornar objeto aquilo que se fala, produzindo um efeito de distanciamento do sujeito enunciador. O sujeito jornalista, ao descrever um fato, narrar um acontecimento, faz a partir de um pseudo-distanciamento um recuo imaginário, tentando apagar as marcas da sua posição sujeito nesse discurso para o leitor, formulando juízo de valores como se fosse um observador, um narrador imparcial. Outro ponto a destacar no discurso jornalístico é a diferença entre noticiar e informar na perspectiva discursiva. Em minhas pesquisas, busco compreender a diferença entre notícia e informação que está na formulação do dizer de uma determinada discursividade, porque ao transportar o acontecimento de uma discursividade para outra, apagando a historicidade e as condições de produção do acontecimento,
aquele dizer passa a ser interpretado pela historicidade e pela memória do discurso jornalístico, que produz uma nova interpretação, sempre marcada pela posição política assumida pela mídia. É pelo discurso jornalístico que as instituições produzem sentidos que interessam a determinados grupos, segmentos da sociedade, apagando para o leitor o funcionamento e a produção da notícia e da informação. É desse modo, pelas condições de produção da nova discursividade, que o discurso jornalístico produz esse efeito de neutralidade. É por meio desse funcionamento do discurso jornalístico que a mídia produz a imagem de uma democracia, onde todos têm acesso aos fatos, aos acontecimentos de forma objetiva, neutra e imparcial.